Oi, pessoal. Essa é a nossa aula introdutória da disciplina de bioinformática. Então, quando a gente fala em bioinformática, a gente tem que ter uma noção que é uma área bastante interdisciplinar, que faz uso de técnicas que advêm da matemática, da estatística, da computação, para análise de dados biológicos em geral. A bioinformática ela é muito conhecida, né, porque ela tem uma grande aplicação envolvendo dados de genomas, transcriptomas, etc., né, de ômicas. Então, ela envolve a aplicação dos princípios, tecnologias e ferramentas de análise de informação, principalmente aplicada a dados biológicos complexos, de forma que esses dados sejam comparáveis e compreensíveis. Essas análises são chamadas também de análises in silico. Além da bioinformática, existe uma outra área conhecida como biologia computacional, aonde os pesquisadores desenvolvem métodos e ferramentas para análise desse mesmo tipo de dado, né? Então, são abordagens diversas, mas voltado para desenvolvimento das ferramentas, geração de bancos com determinado tipo de organização, etc. Embora as duas áreas sejam distintas, há uma significativa interface entre as duas, e muitos pesquisadores que trabalham com desenvolvimento de ferramentas, eles se consideram bioinformatas, então é uma área, digamos assim, mais abrangente. O termo bioinformática ele é considerado mais abrangente. O que são dados biológicos complexos, né? Então, aqui tem um exemplo, né? No caso aí do genoma humano, que a primeira versão, né, do genoma, o primeiro rascunho tinha cerca de 3 bilhões de pares e bases. Então, se você considerar, né, a complexidade, a quantidade de informação, como é que você gera essa informação e depois faz com que ela possa ser montada, né, processada de forma a gerar uma informação com relevância biológica, significado biológico. Um exemplo dessa complexidade é o genoma humano, né? Então, o primeiro rascunho do genoma humano, o tamanho, né, desse genoma é de 1 metro por genoma haploide, se você considerar o DNA não condensado. O primeiro rascunho tinha 2,9 bilhões de pares e bases, essa sigla BP, vocês vão ver muito, ela é de inglês, base pair, mas pode ser PB também, pares de bases em português, tá? Então, isso equivale a 600 mil páginas escritas, cada uma com 500 palavras, mais ou menos equivalente a uma biblioteca de 1.000 livros. Então, imagine você ter essas 600 mil páginas, cada uma com 500 palavras, e você ter as palavras soltas e precisar montar as sentenças para depois montar as páginas, para depois montar o livro como um todo, os capítulos e o livro. Então, o que se faz normalmente com a análise do sequenciamento é uma coisa análoga a essa questão que eu acabei de explicar. Então, a motivação é a existência, né, de um grande volume de dados, porque houve, né, uma verdadeira explosão de dados com relação ao sequenciamento de DNA, que gerou, né, desafios para que esses dados fossem devidamente processados e analisados. Qual o papel do bioinformata, né? Então, de uma forma geral, né, o bioinformata ele tem que ter dados biológicos. Então, esses dados biológicos eles precisam ser analisados, processados, anotados e comparados com o que tem já disponível, né, em bancos de dados, na literatura, etc., né? Então, no segundo momento, esses dados eles vão ser colocados de uma forma organizada em repositórios, que são chamados de bancos de dados,
A gente vai ver bastante, tem uma aula só sobre bancos de dados que vocês vão ver, né? Esses dados, eles são submetidos a análises estatísticas. Por quê? Porque tudo precisa ter certeza de que o dado não tem nenhum viés metodológico, não tem nenhum erro. Então, em geral, a gente faz isso com réplicas. Vocês também vão ouvir falar muito sobre isso, né? Então, essas análises se aplicam frequentemente a análises de ômicas, que são análises que geram volume de dados maior, chamados de Big Data, né? Então, genômica, transcriptômica, né, proteômica, etc., que a gente vai ver todas as ômicas aqui, a gente vai passar por elas, né? Tudo isso nos desafia a desenvolver algoritmos e programas para conseguir entender esses dados e analisar esses dados, discriminar regiões de interesse, né? Ou formas de interesse, né? Nesse contexto, a interação entre os produtos dos genes, né? No caso, as proteínas, elas dependem também de sua interação com moléculas de baixo peso molecular, chamados de metabólitos, então você analisa isso também no contexto de via metabólica, né? Essas análises também permitem que você desenhe novos medicamentos, entendendo, né, os genes, a posição que eles ocupam, o efeito daquele produto do gene, né? Para fazer esse desenho de medicamentos é super importante a modelagem molecular, que nessa abordagem vocês conseguem enxergar uma proteína, por exemplo, na sua estrutura secundária e terciária, e você consegue entender melhor a função, o papel daquela molécula, né? Também é possível analisar dados epidemiológicos, né? Então, a gente está vendo agora, no contexto da pandemia, a importância de entender, né, essa interação patógeno-hospedeiro, hospedeiros silvestres que podem ocorrer, etc. E tem várias outras coisas que o bioinformata pode fazer, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, na área de meio ambiente, na área de conservação, na análise de cenários passados e futuros, na agricultura, né, no melhoramento, na pecuária, na veterinária, etc. Então, essa demanda, né, por ferramentas e procedimentos de bioinformática, ela se deu devido ao grande aumento do número, né, de dados, né, genômicos, né, ômicos nos bancos em geral. Então, aqui tem essa estatística que eu baixei agora, esse mês aqui, a semana passada, do GenBank. O GenBank, ele é um banco de genes, um dos repositórios, tem vários repositórios em diversos países, mas ele é um dos repositórios que é mais consultado, e ele fica no NCBI, que é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos, que fica no NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, né? Health Institute. Aqui está mostrando, se a gente considerar os genomas completos comparados com o número de bases depositado no GenBank, então aqui nós temos o número de bases que vem crescendo, né, exponencialmente, se você considerar aqui esses números, né, isso aqui não é uma escala linear, é uma escala que você vê de 10 milhões, 1 bilhão, etc. Então, eles vêm crescendo, e a partir aqui do início dos anos 2000, houve um boom de sequências já envolvendo genomas completos. Então, até então, só se sequenciava pedaços, né, partes dos genomas, e a partir dessa época foi possível, graças a vários esforços, sequenciar genomas completos. Olhando aqui, esse gráfico é o mesmo gráfico, só que ao invés do número de bases, nós temos o número de sequências, nesse caso de genomas e transcriptomas, né? Então, em azul, a linha com o número de sequências em geral, e aí vermelho, o número de sequências de genomas completos, os WGS, como eu falei.
É interessante, se a gente olhar aqui, a gente enxerga melhor, né? Então, eu coloquei aqui 6 marcos temporais, né? Começando em 1982, quando havia 680 mil bases de 606 sequências. 8 anos depois, em 90, né? 51, já havia 51 milhões de bases, né? Em dezembro de 2000, 10 anos depois, 11 bilhões, 122 bilhões, 723 bilhões, e aqui em dezembro de 2021, mais de 1 bilhão, né? Essa evolução, ela ainda é mais interessante, porque nesse começo aqui, você depositava a sua sequência baseada num único sequenciamento. Então, você fazia uma sequência e, às vezes, você tinha até dúvidas sobre aquela sequência, se aquela base naquela posição era realmente aquela base. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada sequência ela é confirmada inúmeras vezes. Então, para cada sequência que você deposita, você gerou, em geral, muitas sequências que permitiu aquela análise, aquela identificação. Uma outra coisa interessante é essa questão da evolução do custo por um genoma. Então, o genoma humano, ele foi o primeiro genoma sequenciado, né? O primeiro rascunho, né? Saiu em 2001. Em 2000 já saíram sequências de cromossomos inteiros, né? Mas em 2001 saiu o primeiro rascunho. E o primeiro genoma humano custou 100 milhões de dólares, né? E levou cerca de 12 anos para ser produzido, né? Então, se você for olhar aqui entre 2007 e 2008, esse custo já baixou para 10 milhões de dólares. Então, baixou 10 vezes, né? Aí, aqui, se você for olhar já, por exemplo, aqui, ó, entre mais ou menos 2009 e 2010, já virou para 100 mil dólares. 10 mil dólares. E aqui, mais ou menos, a partir de 2016, esse custo baixou para 1.000 dólares para sequenciar um genoma humano. Então, essa evolução, e junto com isso ainda, o número de sequências que é gerado para cada uma dessas análises, à medida que o custo baixou, aumentou o número de sequências. Então, isso é equivalente ao que se conhece como lei de Moore, ou seja, essa progressão ela é análoga, né, semelhante a essa da lei de Moore. Moore foi o presidente da Intel em 1965 e ele previu que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada 18 meses. Então, se a gente pegar o slide anterior aqui, ó, o número de bases dobra a cada 18 meses que foi sequenciado, tá? E o preço do sequenciamento, ele também segue o que preconiza essa lei de Moore. Então, isso tem permitido que hoje em dia se sequencie muito mais organismos com menos investimento. Então, isso é que permitiu aquela linha do tempo, né, que eu mostrei com relação à evolução desses dados. Então, aqui está mostrando, né, no caso aqui, um exemplo de procarioto, a Escherichia coli, né? Procarioto, eles, em geral, têm um nucleoide, que é um cromossomo bacteriano principal, aonde tem um DNA circular, né? E além desse nucleóide do genoma principal, nós temos vários círculos de DNA de diferentes tamanhos, chamados de plasmídeos, que podem ou não conter genes, né? Então, esses plasmídeos, por exemplo, eles têm uma importância epidemiológica grande, sendo que, por exemplo, às vezes as bactérias conseguem adquirir resistência a antibióticos, bactérias que afetam, né, a saúde humana, podem receber essa resistência através de incorporação de plasmídeos.
Já a célula eucariótica, ela tem o que a gente chama de 2 genomas em uma célula, né? Você tem o genoma nuclear, que é composto de cromossomos lineares, e o genoma mitocondrial, cujo genoma é semelhante ao de uma bactéria, ou seja, o cromossomo é circular e ele foi adquirido pela hipótese endossimbiótica que vocês, eu creio que já ouviram falar. Então, no caso de animais e fungos, nós temos esses 2 genomas. E no caso das plantas, nós temos 3 genomas por célula, né? Então, nós temos o núcleo, a mitocôndria e também um terceiro genoma, que é o dos plastos, que no caso das plantas verdes são cloroplastos, né? Então, esses 3 genomas, no caso tanto de animais e fungos como de plantas, você pode extrair seletivamente cada um desses genomas, o nuclear, o mitocondrial, e no caso das plantas, os plastos, e sequenciar separado, ou você pode fazer o que a gente chama de sequenciamento shotgun, eu vou falar mais sobre isso, onde vocês sequenciam tudo junto, e aí depois, com as ferramentas de bioinformática, vocês separam esses genomas. Então, aqui só mostrando os genomas lineares, no caso aí do ser humano, né? Então, vocês veem que nessa foto aqui nós temos, né, essas extremidades brilhantes, que são as regiões teloméricas. Isso é DNA repetitivo, que inclusive é um desafio na montagem dos genomas, essas regiões de DNA, elas se apresentam como desafio. E aqui em rosa, a região centromérica, que também é um DNA repetitivo. Nessa região rosa, em volta dela, tem também uma outra região que não está representada aqui, que é a heterocromatina constitutiva ou DNA satélite. Bom, o tamanho desses genomas, né, ele é extremamente diversificado dependendo do tipo do grupo de organismos, né? Então, se considera, por exemplo, que vírus, que não são seres vivos, né, podem ter de 3 a 1,2 milhões de pares e bases, e essa é a variação considerando a maioria dos vírus, tá? A mesma coisa as bactérias, 1,8 a 9,8. Fungos, né? De 5 a 50 milhões de pares e bases. O homem tem 3,2 bilhões, vejam que mudou aqui, né, a escala. Né? E plantas podem ter de 0,1 a 52 bilhões de pares e bases. Então, aqui só mostrando uma escala geral com diversos tipos de organismos, e a gente observa uma grande variação no tamanho dos genomas. Então, aqui o genoma, o organismo com o genoma mais simples e menor, no caso aqui esse grupo de micoplasma, que são bactérias consideradas primitivas, né? Gram-negativas e gram-positivas, veja também que tem uma diferença, né? Vermes e fungos, né? Protozoários, no caso aqui, inclui, esse número é grande por causa de algumas amebas que têm genomas gigantes que foram descobertos recentemente, né? Aqui nós temos moluscos, insetos, crustáceos, né? Equinodermos, e aqui entram os peixes, ó, os cartilaginosos e os teleósteos. Veja que aqui também, entre esses grupos, tem uma diferença significativa. Anfíbios têm uma grande variação de tamanho de DNA, né? Répteis menos. Veja aqui os mamíferos, né? Nós temos uma variação bem pequena, considerando todos os mamíferos já estudados até hoje. Então, o que acontece, por exemplo, se você pensar, né, que uma baleia, um elefante, um homem, um camundongo, tem tamanhos e duração de vida, etc., tão diferentes, mas o tamanho de genoma varia pouco comparativamente com outros grupos, né? Aqui as aves, né? E aqui em cima, né, as plantas com flores, as angiospermas, que também são um dos grupos, né, de eucarioto com maior variação. Né? Mas qual foi o primeiro genoma eucarioto sequenciado? Né?
e o segundo. Então, nós temos aqui alguns marcos históricos, né? O primeiro foi a levedura, Saccharomyces cerevisiae. Esse organismo, inclusive, até hoje, ele é bem interessante, porque com a levedura, que foi sequenciada por conta também de sua importância, né, biotecnológica, né, seu uso em diversos processos de fermentação. Por exemplo, com a levedura, a gente aprendeu muito sobre ciclo celular, sobre tanto mitose quanto meiose, sobre diversas questões de diferenciação, de expressão de genes, né? Outro organismo é esse nematóide, o Caenorhabditis elegans. Ele é bem importante, inclusive, ele é muito usado em análises de substâncias novas, novos fármacos. Ele é um modelo, a gente vai falar um pouco sobre modelos biológicos. A mosca de fruta, em 98, né? 99. A Arabidopsis thaliana, a primeira planta, que é uma angiosperma da família das brasicáceas. Ela é parente da canola, da couve, do rabanete, né, couve-flor, etc. Então, a família é economicamente importante. E aqui mostrando, né, a questão do genoma humano. Esse projeto ele foi lançado por uma rede de institutos e universidades, né, maioria públicas, e envolveu um grande número de grupos de pesquisadores, né, e foi coordenado pelo Francis Collins, né, era um consórcio de sequenciamento. Esse grupo, ele estava já trabalhando há muitos anos, quando esse empresário aqui, o Craig Venter, que é dono de uma empresa, ele fundou uma empresa chamada Celera Genomics. Essa empresa, ela se propôs a sequenciar o genoma em, no mínimo, 1/4 do tempo do consórcio, né? Então, quando ele lançou essa proposta, o que a Celera fez? Ela se valeu de técnicas muito modernas, inclusive robótica, né, para fazer análises, né, as mesmas análises estavam sendo feitas pelo consórcio, né, e eles conseguiram terminar praticamente juntos, tanto que o sequenciamento, a publicação, foi solta, né, foi liberada com menos de uma semana de diferença entre os dois grupos. Os organismos seguintes foram o camundongo, né, mus músculos, e o rato, ratos novérgicos, porque são importantes organismos, né, modelos para estudos, né, para nós humanos, em 2002. E aqui tem uma linha do tempo, aonde mostra, né, essa evolução do sequenciamento. Então, começou com um fragmento pequeno, em 1965, de levedura, um RNA transportador, parte dele, né? Aqui, ó, o fago lambda, o sítio COS, 12 pares de base só, né? Olha só, o RNA ribossomal, né, a região codificante de E. coli, 120 pares de bases, né? Veja aquela sigla BP aqui, né? À medida que as técnicas iam evoluindo, né, foi aumentando, veja aqui, ó, esse vírus, Epstein-Barr, aí nós temos já KBP, quer dizer 1000 pares de base, kilobase pairs, né? A partir aqui de 95, foi possível sequenciar já milhões de pares de base. Então, primeiro organismo, o Haemophilus influenza, 1,8 milhões, né? Aqui, olha, a levedura, que a gente falou sobre ela, né? 12 milhões de pares de bases, né? Aqui a E. coli, genoma completo, Caenorhabditis elegans, a planta, Arabidopsis, e aqui o genoma humano, né? Vejam que ele ainda está só com 2,9 bilhões, gigapares de base, que são bilhões de pares de base, porque isso aqui foi o primeiro rascunho, tá?
Então, o camundongo, né, o mosquito da malária, cão, rato, chimpanzé em 2005. No mesmo ano foi sequenciado o arroz, a primeira planta, a monocotiledônea, né? Aqui, ó, nesse ano, foi concluído um projeto chamado de 1000 genomas, aonde a proposta era sequenciar 1000 genomas humanos, né? De diferentes raças, regiões, etc., né? Aí, logo depois, o projeto 10.000 genomas, e aqui o milho, né, foi sequenciado. Aqui o Wellcome Trust, ele lançou esse projeto dos 10.000 genomas, esse 10K genome, onde ele envolvia, né, esses 10.000 genomas especificamente para doenças. Vejam que aqui, ó, nessa mesma época e logo depois, nós tivemos genomas de fósseis, né, Neandertal e o homem de Denisova, o denisovano, o peixe-zebra, que a gente vai falar um pouco sobre ele na disciplina, esse projeto All of Us, que tem o link aqui, ó, recomendo que vocês acessem, que ele é um projeto voltado para sequenciar a diversidade humana, por vários motivos, por exemplo, análise populacional, epidemiológica, etc., né? Esse pássaro da África, que é um pássaro que tem... esse sapo da África, que é um sapo que tem capacidade de sobreviver, tipo em hibernação por muito tempo. Esse VGP é o projeto dos genomas dos vertebrados, então ele pretende sequenciar, ele está em andamento, sequenciando vertebrados de diversas categorias taxonômicas, né? Aqui tem um outro projeto que é das 10.000 plantas, nesse caso aqui são 10.000 espécies diferentes, de grupos diferentes de plantas, para entender melhor, né, como é que as plantas evoluíram, por exemplo, do ambiente aquático para o terrestre, como elas se diversificaram, etc. Eu aconselho que vocês visitem esse projeto aqui, onde tem essa linha. Eu botei o link aqui também, é bem legal. Aqui está mostrando, né, alguns marcos históricos do sequenciamento. Eu vou falar bem rapidamente aqui, que tem um outro slide, mas começou em 1996, né, a ganhar impulso com o sequenciamento capilar, que é chamado de sequenciamento Sanger. Esse G se fala ele fechado, não se fala Sanger, é Sanger. Aí nessa técnica aqui é o que a gente chama de sequenciamento de primeira geração do capilar, né? Aí nós temos em seguida, a partir de 2005, o sequenciamento de segunda geração. Nesse caso aqui, merece destaque essas técnicas aqui, né? O HiSeq e o MiSeq, né, que eles são os que estão sendo mais usados hoje para sequenciamento, né? Tem o NextSeq também, que não está aqui na lista, mas eles conseguem gerar sequências pequenas, em geral de 100 pares de bases, ou se for das duas pontas, pode ser um pouco mais. Aí essas sequências pequenas, em grande número, depois elas podem ser montadas para gerar sequências grandes, né? E o de terceira geração, que está aqui, né? Eu vou mostrar ele aqui, né? Então, aqui o sequenciamento capilar, a primeira geração, né? Aí aqui a segunda geração, que foi chamada de próxima geração, né? Ou nova geração, sequenciamento em português, se usa muito sequenciamento de nova geração, né? Que envolve principalmente esse sequenciamento da Illumina, né? E agora a terceira geração, que envolve geração de sequências maiores,
algumas técnicas, principalmente a partir de um sequenciamento baseado em síntese. Esse PEC-Bio é um dos mais famosos, digamos assim, e ele consegue sequenciar, por exemplo, em alguns casos, um braço cromossômico inteiro, mas a qualidade da sequência, a fidedignidade da sequência, ela não é tão grande quanto o NGS. Por isso, se costuma associar as duas técnicas para você ter uma montagem mais fidedigna e um sequenciamento mais confiável. Bom, fechando, né, a nossa aula introdutória, né, quais são as principais motivações, então, da bioinformática? Geração de bancos de dados organizados e anotados, de fácil acesso, fácil uso, né? Por quê? Porque nós temos muitos dados, dados muito complexos e dificilmente você consegue analisar e comparar isso sem o auxílio do computador. Fácil depósito e processamento dessas sequências, né? Então, dessa forma, você tendo essas sequências depositadas em bancos, isso permite que diferentes grupos consigam acessar essas sequências, né? E analisar com diferentes abordagens, então, um aproveitamento maior daquilo que foi gerado, do dado, a análise comparativa de sequências, né, de nucleotídeos e proteínas, necessidade de sistematização da informação obtida, né, em projetos, né, de genômica, transcriptômica, proteômica. Por exemplo, você pode analisar sobrepondo informação do genoma, onde você tem o gene, do transcriptoma, onde é o transcrito que foi expresso, né, e do proteoma, que é o transcrito já traduzido. Então, integrar esses diferentes níveis é bem legal. Procura de genes ou proteínas específicos nas sequências dos organismos. Nós, por exemplo, trabalhamos com genes de resistência a patógenos em plantas. A gente tem alguns genes que eles ocorrem também em animais, né? Então, a gente consegue analisar de uma forma transversal o mesmo gene, então permite que você entenda a função, né, a estrutura e também identificar como é que esse gene ele evoluiu ao longo das diferentes esferas taxonômicas. Desenvolvimento de métodos de predição de estrutura, de função, de estruturas, né? E isso envolve também modelagem, né? Ou seja, você não passa da sequência linear para uma sequência de organização secundária ou terciária, e isso te permite identificar a interação entre moléculas, alinhamento de sequências para a construção de árvores filogenéticas, né? Isso é bem legal, porque permite que a gente possa entender e reconstruir relações evolutivas, né? Então, você pode, por exemplo, identificar uma sequência filogeneticamente informativa, por exemplo, um relógio molecular, ou também sequências que permitam você identificar a diversidade, como barcodes, né? Ou teste de paternidade, né? Rastreamento, né? Por exemplo, de fluxo gênico, etc. Avaliação da expressão temporal espacial de genes. Então, nessa abordagem, ela envolve principalmente a transcriptômica e a interferômica, que a gente vai falar um pouco. Então, onde, quando e por que um gene se expressa, né? E se essa informação, ela pode estar, na verdade, dentro do gene ou fora do gene, né? Então, fora do que a gente chama de espaço gênico. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, essa foi a minha primeira aula introdutória da disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente ainda vai bater muito papo, né, com relação a diferentes aplicações e a importância da bioinformática. Obrigada.